melhor do que já é, mais preparado. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a comunicação resolutiva que leva ao sucesso na fisioterapia. Para que ou para quem é essa fisioterapia, essa comunicação? Muito bem. A primeira coisa que eu pergunto para vocês, o que é um sucesso profissional? O sucesso profissional ele é muito relativo, né, para cada um. Ele não é o mesmo para todos os fisioterapeutas e ele também, para nós, ele pode ser mais de um, ou ele pode mudar ao longo do tempo. Mas tem uma coisa em comum em todos nós. O sucesso profissional, ele está em superar alguns desafios, superar as dificuldades ou algumas barreiras que todos nós enfrentamos. E existem barreiras em comum. E é sobre isso que nós vamos falar. Bom, para começar esse bate-papo, vale a pena trazer aqui um pouco da minha história. O que levou a chegar até onde eu estou hoje aqui na frente de vocês, trabalhando aqui em Brasília, empreendendo. Bom, assim como vocês, muitos de vocês, eu sou um amante da profissão. Eu sempre fui, eu não me vejo fazendo outra coisa e eu vou seguir por isso por muito tempo, com a fisioterapia. E eu, desde sempre, como aluno, eu sempre fui aquele muito engajado. Afinal, eu sempre soube que nós aprendemos com pessoas. Então, eu sempre estava envolvido com projetos de extensão, iniciação à pesquisa. Eu sou de Belo Horizonte e eu me formei na UFMG, então tem pesquisa ali. Para quem me conhece sabe que eu comecei primeiro numa faculdade particular, que é a Faculdade Pitágoras, em Belo Horizonte, e lá eu sempre estive muito envolvido. Eu era um aluno da faculdade e um funcionário, um aluno e um funcionário ao mesmo tempo. E eu trabalhava numa clínica, na clínica escola. Então, desde sempre, desde os primeiros períodos, eu já estava ali um tempo que não era no trabalho, eu estava ali presenciando como que era a fisioterapia ali na real, na prática. Então, eu sempre estive ali muito envolvido com isso. Fala, Thiago. Bom, e aí, como aluno, eu sempre tive algumas observações. Eu observava algumas dificuldades em comum dos fisioterapeutas e eu observava também alguns padrões. Por exemplo, eu não percebia profissionais fisioterapeutas com mais de 50 anos. Era uma percepção minha e eu queria descobrir o porquê. E da mesma forma, à medida que eu fui passando o tempo, foi começando a entrar aí na prática diária, eu, eu fui percebendo também que existiam desafios para mim. Eu percebi, pessoal, que eu não sabia captar, eu percebi que eu não sabia educar meus pacientes e eu percebi que eu não sabia encantar os pacientes. Eu fui percebendo isso ao longo dos anos, não foi logo no começo. Logo no começo, eu percebia, eu percebia aquelas coisas, gente, os pacientes não aderem ao meu tratamento, ou por que os pacientes desistem, ou por que eu tenho dificuldade de captar pacientes, de vender. Eu percebia essas coisas, sabe? E da mesma forma, essas dificuldades diárias, elas incomodam a gente. Eu percebi que isso me atrapalhava a chegar onde que eu queria chegar. Por exemplo, uma baixa remuneração, eu não tinha uma remuneração assim que eu gostaria de ter, e eu ficava observando, gente, será que eu não vou ter dinheiro a minha vida toda? Será que vai ser sempre assim? Eu me fazia muito essas perguntas. E aí eu fui percebendo, eu sempre tinha uma veia um pouco mais empreendedora, eu sempre gostei muito de pequenas empresas, grandes negócios, eu sempre me interessava por observar aqueles profissionais que eu admirava, pessoas que empreendiam, pessoas que cresciam na profissão.
E eu fui percebendo um padrão nessas pessoas. Eles tinham a comunicação muito apurada, eles sabiam falar bem, eles sabiam conectar com os pacientes, eles sabiam convencer os pacientes, eles falavam bem em público, sabe? E eles eram bem remunerados pelo que eles faziam, que era o que eu gostaria de fazer. Então eu tive esse primeiro insight, a comunicação. Só um instantinho aqui, pessoal, deixa eu ver. Aqui, pronto. Então eu gostaria de ser como eles. E há mais ou menos 2 anos, eu fiz um curso de oratória mesmo. E eu descobri isso não foi por conta, assim, própria, foi por causa da Luísa. A Luísa estava fazendo mestrado, ela tinha que apresentar o mestrado e tinha muitas dificuldades, medo de falar em público, ela se cobra muito, e eu resolvi acompanhá-la nessa formação de oratória que ela arrumou, e lá foi o segundo start que eu tive. Lá eu percebi que eu estava aprendendo algo que a faculdade não tinha me ensinado, e que se eu não estivesse ali, talvez eu nunca iria aprender. E era uma escola mesmo de oratória, de empreendedorismo, trazia ali insights. A todo momento eram aulas diferentes e que me fizeram crescer absurdamente, e crescer no mindset. E nesse ponto que eu chego aqui, eu falo para vocês que todos esses desafios de ter uma baixa remuneração, de não saber cobrar o meu valor, se preocupar com a concorrência, vamos chamar assim, né? De não saber divulgar o meu trabalho como tem que ser, ou não saber utilizar bem as redes sociais. Eu fui aprendendo tudo isso, eu fui buscando mais conhecimento nisso. Aquilo de sofrer com a falta de adesão, de engajamento dos pacientes, faltas de comparecimento que atrapalham tanto a gente. Eu fui aprendendo tanta coisa e eu falei assim, gente, está na hora de eu ensinar isso para outras pessoas. E eu fui percebendo que depois desse curso e depois de tudo isso que há anos eu já percebia, eu melhorei muito o meu modelo de negócios na Avance. E eu vejo hoje que eu estou no rumo do sucesso profissional. Se me perguntarem, se eu pergunto para vocês, na verdade, vocês viveriam hoje do jeito que vocês querem viver a vida toda, do jeito que vocês estão hoje? Nada de errado, viu, pessoal, com como nós estamos hoje. Mas o ser humano ele é feito de crescimento, né? O crescimento, quando a gente estagna, a gente fica meio entediado. Ou se você está do jeito que está hoje, ganhando, mantendo ali um faturamento padrão ali, algo que dê para viver a vida toda, possivelmente você trabalha excessivamente. Possivelmente você não tem tempo para praticamente nada. Você vê os seus filhos crescendo, você vê a sua vida pessoal, você dedica inteiramente à sua vida profissional, mas falta um pouco de vida pessoal. É o que eu observo, nos meus colegas. E se você hoje responder não a essa pergunta, eu não gostaria de viver como eu estou hoje, provavelmente você tem uma remuneração baixa, sofre ali, às vezes, para comprar um carro, para adquirir um patrimônio. Já imaginou você comprando um apartamento? Por que não? É difícil ver fisioterapeuta assim com uma liberdade financeira. Isso me incomodava. E eu percebi que hoje eu consigo ter um caminho que me leva a essa realização, vamos dizer, patrimonial. Mas eu digo mais do que comprar as coisas, é ter liberdade financeira. Se eu hoje quiser fazer um curso de 10 mil reais, eu consigo fazer um curso de 10 mil reais. Se hoje eu quiser trocar o meu carro, eu troco o meu carro. Se eu quiser expandir a minha empresa, dá para expandir. Não é aquela coisa de ficar contando sempre dinheiro ou apertado no final do mês. Então, isso veio por conta da comunicação, mas a comunicação num sentido mais amplo. A comunicação resolutiva significa você conseguir expandir o seu mindset, conseguir empreender, conseguir ter um retorno com isso, tá? Então, pessoal, vocês estão chegando aí, Júlia, a Yasmine.
A pergunta que eu fiz aqui no começo dessa live é: o que que é o sucesso profissional para você? Porque o sucesso profissional, ele ele é individual. Assim como a origem dos problemas dos pacientes são individuais. E da mesma forma, elas têm algo em comum. Elas têm algo em comum que está em enfrentar desafios, e encará-los de frente e superá-los. Então, deixa aqui o seu comentário, vocês que estão entrando. Qual que é o desafio que vocês querem enfrentar para chegar ao seu sucesso profissional? E até agora eu falei sobre a minha história, o que que me levou a chegar até aqui hoje, a trazer esse conteúdo para vocês, ajudar vocês nesse rumo ao sucesso profissional. A principal coisa foram as dificuldades que eu fui enfrentando, as dificuldades que eu enfrentei desde da época de aluno. E como aluno, vocês vão saber muito bem disso, a gente ama a profissão, assim como vocês, eu amo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Sinceramente, eu adoro o que eu faço, é prazeroso aliar o que a gente gosta com o que a gente faz e é remunerado para isso, mas eu já percebi algumas coisas que me incomodavam. Por que que não tem fisioterapeuta com 60, 70 anos? A gente vê ali médicos velhinhos trabalhando, nós vemos engenheiros velhinhos, advogados, mas não tem fisioterapeuta. Eu falei, gente, isso me incomodava. E eu percebi alguns padrões. Os profissionais ficavam cansados da fisioterapia depois de um certo tempo. E sabe por quê? É a minha percepção, eu gostaria de saber as suas. É porque a fisioterapia, além de ser conhecida por algo muito repetitivo, a gente trabalha muito com o corpo e nem sempre tanto só com a mente, no modelo clássico, claro. E eu percebo que isso me incomodava, eu não queria ser assim, eu não queria ficar incomodado com a profissão, afinal eu amo o que eu faço. Só que isso aí era uma só percepção. Quando eu fui para a prática clínica, alguns vão falar campo de batalha, eu fui percebendo os desafios. E os desafios que enfrentava, nem sempre eu tinha os recursos para poder enfrentar esses desafios. Não é, nunca me foi ensinado na faculdade. E eu percebi que os colegas não conversavam entre si nesses assuntos. Conversavam sobre técnicas. Hoje eu vou conversar com a Raquel, que está entrando aqui, e nós vamos falar exatamente sobre isso. Fisioterapeutas que veem a profissão além da técnica. E esses desafios, pessoal, que eu enfrentava na prática, nem sempre os cursos que eu fazia me davam condições de superá-los, de perceber uma luz no fim do túnel, sabe? E aí eu percebi o meu padrão depois de alguns anos. Esses desafios que eu não conseguia enfrentar, eles estavam ligados com 3 pilares. Eu não sabia vender, eu não sabia captar pacientes. Isso acontecia naturalmente, mas pela história natural favorável. Se você ama o que faz, de alguma forma, você vai atrair algumas pessoas, né? Por afinidade, por você já ter ajudado alguém. Mas, de fato, pessoal, eu não sabia captar. Vocês percebem, vocês sabem captar, vender o seu serviço de qualidade? Segunda coisa, eu não sabia educar meus pacientes. Mas como assim educar, André? Afinal, a fisioterapia técnica é você colocar ele para fazer exercício, é colocar para fazer uma intervenção. Não é, pessoal. Nós estamos lidando com seres humanos, vocês sabem disso. Então, eu percebi que eu não tinha uma prática. E, na verdade, quem comunicava melhor e eu admirava, nem sempre ele também tinha uma técnica para isso. Às vezes eles tinham a oportunidade de aprender com alguém que eles admiravam. Só que isso me incomodava, porque tinha que ser um padrão, todo mundo tinha que aprender a fazer isso, tinha que vir em cursos, mas não tinha. E o terceiro ponto, pessoal, eu não sabia encantar os meus pacientes. E encantar é fazer o paciente sair com a sensação de uma satisfação tremenda de ter sido atendido por mim, de lembrar de mim por anos e de me procurar caso ele tivesse qualquer problema, né? Como primeiro atendimento, como nós falamos. Mas a gente sabe disso, eles não sabem disso. E talvez nós não geramos esse interesse dele dele se encantar com o nosso serviço. E eu percebi isso em empreendedorismo
que dá para a gente gerar isso, de fato. Então, pessoal, eu não sabia captar ou vender, eu não sabia educar, eu não sabia conectar com os pacientes e convencer num potencial que tem que ser em todos, e eu não sabia empreender, eu não sabia encantar os pacientes. E para mim, hoje, André, o sucesso da profissão, ele está ligado com o profissional saber esses 3 pontos. O que vocês acham? Me dê aqui um feedback de vocês. Fala, Márcio, beleza? O que para você, hoje, vamos colocar em 2021, qual que é o desafio que você quer enfrentar para poder alcançar o seu desafio? Alcançar, na verdade, o seu sucesso profissional. Tem vários, mas escolha um candidato aí. Bom, só que eu fui percebendo esses pilares, assim, não por uma luz divina. Eu percebi porque eu tinha dificuldades comuns. Por exemplo, uma baixa remuneração. Quem de vocês começa ganhando muito dinheiro? Ninguém. Ninguém começa assim, faturando alto. E não é só na fisioterapia, né? Na biologia, na medicina, na enfermagem, todo mundo, de certa forma, é assim. Só que tem pessoas que ficam anos trabalhando e não percebem que poderiam, nesse mesmo tempo, estar ganhando mais. E não tem nada de errado com isso. O faturamento ele é só um reflexo de que você está conseguindo fazer algo certo. Se você tem 5, 10, 20 anos de profissão e ainda não está recebendo o que você acha que você vale como profissional, ou quanto que você já se capacitou e consegue perceber que isso pode ser voltado para a sua remuneração, se você não chegou nesse ponto, falta alguma ferramenta no seu bolso e essa ferramenta não é intervenção fisioterapêutica. Precisa de mais, precisa de mais. E essa baixa remuneração, ela tira algo nosso que acho que é o bem mais precioso, que é o tempo. É o tempo. Porque para a gente conseguir aumentar um rendimento mesmo, a gente precisa trabalhar demais. E não tem nada de errado trabalhar demais. A gente, assim, pau para toda obra, né? Todo fisioterapeuta é disposto. Só que trabalhar demais leva a uma fadiga, leva a um cansaço, porque tira um equilíbrio natural das coisas. E o equilíbrio é você perder a sua vida pessoal. Se você tem filhos, deixar de ver o crescimento, ter a presença dos seus filhos. Se você tem uma família que você preza demais, deixar de ter o contato com a sua família, né? Ou de ficar todos os dias só na clínica e não ter nenhum tempo para você crescer como pessoa, se dedicar a um hobby. Então, essa baixa remuneração ela pode ser melhorada. E se você aprender isso, você já vai... Para algumas pessoas, o sucesso profissional é só ter um rendimento maior. Para outras, é outra coisa. Será que para você aumentar o seu rendimento? Então, assim, existem formas de melhorar isso. E a comunicação resolutiva, ele leva a esse caminho. Se você quiser se dedicar a isso, tem um passo a passo para você. Segunda coisa, eu não sei vender, eu não sei cobrar pelo meu serviço. Eu faço cursos, mas nem sempre esses cursos se convertem em aumento do meu honorário. Parece que a gente tem medo de cobrar a mais, porque a gente sempre está naquele eterno medo da concorrência. A gente está sempre achando que o mercado está saturado. E a dica que eu dou para vocês é: ninguém faz o seu serviço como você faz. Mas ninguém vai descobrir como você faz se você não comunicar isso. Então, comunicação resolutiva, ele ajuda nisso. Até agora eu estou falando sobre captação e até mudança de mindset, mudança de ter inteligência emocional, como o Daniel Goleman fala. E da mesma forma, pessoal, ficar sofrendo com essa concorrência faz a gente ir evitando subir o preço ou, às vezes, até baixar o nosso preço para ter aquele paciente ali com a gente. E isso entra naquele ciclo vicioso que eu falei com vocês, que é não conseguir ter liberdade financeira. Todos nós podemos ter isso. Já imaginou você conseguindo comprar uma casa, um apartamento, trocar o carro sem ficar preocupado? Ou hoje decidir fazer um curso de 10 mil reais, fazer uma viagem sem se preocupar que não vai ter um rendimento no final do mês? Pessoal, isso é real, isso é possível.
mas nós precisamos de ferramentas para isso, tá bom? Se esses são os desafios que você quer enfrentar, saiba que tem ferramentas no comunicação que vão te ajudar, tá bom? E a mudança começa aqui. E dedicação de tempo para algo além das técnicas da fisioterapia. Agora nós vamos falar sobre o segundo ponto. Sabe aquele desconforto que a gente tem, Júlia? Ó, a Júlia colocou aí. Aquele desconforto de sofrer com falta de adesão e de engajamento dos pacientes ao nosso tratamento, ou até uma falta de comparecimento. Ficar com a agenda ali, você está com a agenda, chega no meio do dia, os pacientes começam a desmarcar, você não recebeu por isso, você se programou para isso, isso é muito desconfortável. Isso está muito ligado, Júlia, dentro do comunicação, com a parte de educação. Como você conecta, como você envolve e como você convence os seus pacientes. Então, essa dificuldade de adesão, ela em boa parte existe porque a gente não foi treinado para isso. Tanto para educar quanto para vender, tem algo em comum, Júlia, que é elevar o interesse da pessoa. Elevar o interesse. E, geralmente, o interesse das pessoas, ele tem uma ligação muito íntima com o lado emocional da pessoa. Se você falar só em números de forma muito racional na sua educação, tudo bem, eles vão compreender, mas o interesse deles, eles não se enxergam em números, eles se enxergam em situações. E para você aumentar esse interesse, e que, como consequência, vai fazer eles manter uma adesão maior, você precisa mudar o cenário. Como assim mudar o cenário? Por exemplo, os pacientes, eles sempre estão em busca de um destino final. Eu quero voltar a jogar tênis, eu quero voltar a andar sozinho, sem muleta. Eu quero... Eles querem alguma coisa a mais, final. E eles sabem como eles estão hoje e como eles querem chegar. Mas sabe como que é a nossa educação, Júlia? Geralmente a nossa educação está só no meio, no que ele tem que fazer, no passo a passo de exercícios. Só que se a gente não fizer uma ponte direta que isso vai levar exatamente o que ele quer, então ele vai querer fazer isso com mais vontade, sabe? Então a dica que eu te dou está ligado com o que no curso nós falamos de gatilhos mentais. E existe um gatilho mental chamado compromisso e coerência. A coerência indica que nós precisamos entender a crença daquele paciente. O que move ele, o que fez ele estar ali contigo. E não é só ficar sem dor. O ficar sem dor é só uma parte do processo. Ele quer ficar sem dor porque ele quer algo mais. E a gente tem que cavar essa informação. Então, a comunicação resolutiva, ela também foi feita para você. Júlia, Sebastião, Beatriz, Márcio, todos que estão aqui escutando, está em você conectar e convencer os seus pacientes. Tá? E para isso nós precisamos aprender gatilhos mentais. Muito bem. Que mais? Quais são os seus desafios que podem levar você ao seu desafio profissional? Coloquem aqui. E aí, pessoal, eu fui percebendo, então, que conectar e convencer os pacientes, eles fazem os pacientes ficar cada vez mais satisfeitos, de se sentir individuais. E isso leva ao ponto final, que é encantar. Encantar, o paciente ele vai gostar tanto disso e você tem que aproveitar esse momento. Então, o encantar, ele está um pouco além do que é a nossa consulta. Ele está em a gente facilitar a vida do paciente. Por exemplo, mandando vídeos, vocês podem começar a fazer isso, mandando vídeos de exercícios como tutoriais no WhatsApp dele. Está em você perguntar para ele, depois de alguns dias, como eles estão. Ou quem sabe, depois até da alta, mandar uma mensagem para ele. Eu estou aqui mandando mensagem só para saber como você está. Ou até buscar a ajuda dele
como eu chamo de embaixadores de saúde. Por exemplo, quando eu dou alta para os pacientes, eu busco explicar ao máximo o que ele precisa fazer para se manter bem. E aí eu falo assim, você que está aprendendo essa informação que é valiosa para você, já imaginou você ensinar uma, duas ou três pessoas tudo isso que você aprendeu comigo? A pessoa ela vai ficar encantada de poder ajudar outras pessoas. Então, isso é fisioterapia. E isso leva ao sucesso da profissão, porque essa pessoa vai sair mais satisfeita, ela vai mudar a visão sobre a fisioterapia, e ela, da mesma forma, vai virar um boca a boca ambulante seu. E se você quiser algo mais, no Encantar, para ter o seu sucesso profissional, você pode usar melhor as redes sociais. Usar melhor as redes sociais é você ter canais, vitrines do seu trabalho, como Facebook, como Instagram, como YouTube. Estamos aqui no ar, em várias plataformas aqui, e o meu objetivo é que essa informação chegue ao máximo, um número máximo de pessoas. Vocês que estão aqui assistindo, vocês podem compartilhar aqui com um colega, vocês podem curtir, vocês podem dar o coraçãozinho, enfim. Imagina os nossos pacientes fazendo isso, entendem? Eles vão ficar satisfeitos com isso, porque você está gerando um valor ali para ele. Então, para vocês que querem empreender, e a gente faz isso também por algo maior nosso, de ter uma clínica de referência, né? De ter uma equipe trabalhando conosco, imagina você hoje que trabalha sozinho, por conta própria, conseguir trazer pessoas boas trabalhando contigo, que aprendam, vão aprender em conjunto ali. Isso é comunicar. Então, fica aqui a reflexão para vocês, tá bom? Pessoal, o que é alcançar o sucesso profissional para você? Aproveitem, nós estamos chegando já no final aqui da live, que vai ser curtinha. Quero a interação de vocês. Então, olha só, o nosso momento atual, ele está em constante mudança. Se vocês perceberem, há um ano atrás, nem se falava de teleconsultas. Hoje, é um canal de trabalho. Eu, André, reservei as minhas segundas, quartas e sextas pela manhã para fazer teleconsultas. Semana passada eu atendi uma paciente lá de Ilhéus. Essa semana, quarta-feira, eu vou atender um paciente que eu atendi já presencial aqui e ele agora está no Rio. Olha só que maravilha. É uma fonte de receita, é uma abertura de novos mercados. E se você souber comunicar esse seu serviço de qualidade, vão ter pessoas satisfeitas de serem atendidas por você. A comunicação ajuda nisso, fazer o seu serviço chegar a mais pessoas e ser remunerado por isso. Então, a comunicação ela é um universo, pessoal. Olhe só, há 5 ou 10 anos atrás, vamos colocar, não vamos envelhecer muito, não. Há 5 anos atrás, as redes sociais, elas estavam assim, para fisioterapeutas, elas não eram tão exploradas como é hoje. Hoje, se você não está nas redes sociais, tudo bem, você pode viver, nós vivemos. Agora, poderia ser muito melhor se você utilizasse. Agora, pense em vocês. Decidiu começar a fazer as suas gravações, os seus conteúdos na internet hoje. E se eu disser para vocês que para você ter mais impacto, fazer vídeos é o poder. Gravar vídeos, saber editar vídeos, interagir com a sua audiência é o poder. Vocês poderiam usar o mesmo esforço que vocês fazem para dedicar a escrever um texto, a gravar um vídeo. Mas para isso precisa de ferramentas para gravar um vídeo. A comunicação, no sentido aqui de oratória, ajuda nisso. Ninguém gosta de desperdiçar o próprio tempo. Então, se você já está nas redes sociais, será que você está tendo um retorno de todo aquele seu esforço de criar stories, de dedicar o seu tempo para isso e ter pessoas interessadas querendo marcar com você? Para isso, precisamos de um pouco mais de oratória. Precisamos de entender como a mente das pessoas funciona, o comportamento humano. E eu
aprendi muito estudando um livro chamado Armas da Persuasão. Na verdade, o autor chama Robert Cialdini. E o Robert Cialdini é um psicólogo social e ele traz muitas informações. O livro é enorme. Tem outro livro dele que chama Persuasão. Tem outro livro dele que chama Yes, que é esse daqui, ó. 51 maneiras de se tornar mais persuasivo. Ou seja, tem muito conteúdo. Será que a gente tem tempo para estudar tudo isso? Então, o que eu fiz? Eu estudei tudo isso e estou trazendo aqui o que é mais aplicável para fisioterapeutas. O que é, assim, de uma forma genuína, sem parecer que você está querendo vender nada para as pessoas, aquela coisa apelativa, nada disso. Se a gente utilizasse 10% de tudo isso, nós teríamos um sucesso que é, talvez, ser mais reconhecido na internet pelos pacientes, talvez ser admirado pelos colegas, talvez ter uma agenda mais cheia, pessoal, uma agenda mais preenchida. E ter só a agenda preenchida é uma coisa, agora manter essa agenda preenchida é outra. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Isso vocês vão aprender com comunicação. Faz sentido? Muito bem, muito bem. Eu vou resumir, então, essa live e termino aqui com a última interação com vocês. Para você, já que a gente sabe que o sucesso na profissão ele é individual e o sucesso na profissão ele é temporal. Hoje, qual que é o principal desafio que você precisa enfrentar para poder você chegar ao seu sucesso profissional? Eu tenho certeza que todos nós temos desafios. A Júlia falou aqui que é a adesão do paciente ao tratamento. E ela aprendeu aqui uma dica comigo, que é ela comunicar mais ao que a pessoa quer. E para isso, a Júlia aprendeu sobre os gatilhos mentais, que é a forma da gente ser mais convincente. Agora, para a gente ser mais convincente, a Júlia também aprendeu que primeiro a gente tem que conectar. Porque não dá para você ficar falando para ele, faz isso, faz aquilo, se você não sabe muito as crenças, se você não sabe o que lhe dá valor. E por isso a gente faz perguntas. Perguntas é um recurso da comunicação, mas perguntas com intenção de saber aonde ele quer chegar. O que te trouxe aqui, paciente? Aonde que você quer chegar? Qual que é a sua expectativa? Deixa eu saber como eu posso te ajudar. E não se contentem em falar, eu não quero ter dor. Tudo bem, dor é um processo, mas é o processo, é o meio. Mas o fim em si é ele conseguir carregar um neto no colo, é ele voltar a jogar tênis, igual os pacientes colocam lá no meu consultório, tem um quadro, e eu coloco lá o quadro de desejos, ajustando a linguagem, para não ficar uma linguagem técnica. E aí eles colocam ali, porque quando sai da boca deles, ou eles escrevem, a coisa vai se tornando mais concreta. Isso aumenta a adesão. Então, existem formas e existem um passo a passo, tá bom? E aí, pessoal, eu disse também que para ter um sucesso, a gente precisa ter uma visão empreendedora. Isso, para mim, eu chamo de encantar. Tá? Nós já somos encantados com a nossa profissão, com o que fazemos, e sempre podemos mais, claro. Mas isso de ser encantado com a profissão, ele tem que estar ligado com as ferramentas que vão levar a gente comunicar esse encantamento para mais pessoas. E também ferramentas que fazem a gente conseguir ter um passo a passo para poder empreender, receber mais, trabalhar menos. Né? Isso é possível, não é uma utopia. Então, em outras palavras, eu quero resumir aqui para vocês o que eu hoje vejo que são os desafios das pessoas, dos fisioterapeutas, e que esse ciclo de captação, educação e encantamento, se você capta, sabe captar, se você sabe educar e se você sabe encantar, você tende a chegar ao sucesso profissional para você. Tá bom? Ou seja, a comunicação resolutiva ela é só um veículo. E eu quero ensinar o passo a passo que você precisa. Então, eu resumi aqui. Para quem é o comunicação resolutiva e para quê? Comunicação resolutiva é para aqueles colegas que não querem mais ficar preocupados com a concorrência, que
não é para aqueles profissionais que querem saber cobrar o valor que o serviço dele entrega, porque eles vão aprender a essência do próprio trabalho. Eles não vão ficar comunicando que eles fazem o método A, B ou C. Eles vão comunicar que eles entregam o resultado final que as pessoas procuram mesmo. Tá? São poucos os fisioterapeutas que fazem isso, porque a nossa comunicação está muito ligado ao que a gente faz de técnica. Só que os pacientes, eles não querem muito saber disso, por incrível que pareça. Tudo bem durante a consulta, mas eu digo aqui, para você não preocupar com a concorrência, você tem que saber captar, ok? Ser bem remunerado pelo que você faz, né? E diminuir as horas de trabalho. Para isso, nós precisamos começar mudando aqui a nossa mente. Ser melhor remunerado, ele é uma consequência da gente aprender novas ferramentas e de saber comunicar o que a gente faz. Claro, nós precisamos, André, de métodos de fisioterapia bons, sim. Esse foi uma das viradas de chave que eu tive na minha profissão. Eu aprendi o método Mackenzie e eu sei que o método Mackenzie ele é um método que te dá segurança para fazer a fisioterapia, vamos chamar assim, de forma técnica. E foi o método Mackenzie que me fez despertar ainda mais sobre a importância de educar. Mas o método Mackenzie não me ensinou a vender o meu serviço para as pessoas. Fazer o meu serviço chegar a mais pessoas, aumentar o meu boca a boca. Isso foi empreendedorismo. Então, se você quer diminuir as horas trabalhadas e aumentar sua remuneração, você tem que saber vender. E você tem que saber encantar. Você tem que fazer a roda girar do ciclo. Tá bom? O sucesso profissional, ele também acontece quando nós aprendemos a divulgar o nosso serviço. E o divulgar, não espere só pelo boca a boca presencial. Gente, não fique em um barco, não se torne um barco à deriva, esperando o vento passar e te jogar para algum lado. E eu sei que nós dedicamos muito nosso tempo assim, para a prática, mas dediquem também o seu tempo a algo que a faculdade não te ensinou. E aí você vai ter um tempo maior de qualidade, você vai conseguir planejar melhor o seu negócio. Eu vou dar outra dica para vocês aplicarem hoje nisso. Para o seu sucesso profissional acontecer, vocês têm que começar a mensurar quantas horas trabalhadas no mês vocês trabalham. Ou seja, se você atende de hora em hora, individualmente, saiba quantos pacientes você atendeu num mês. Essa é a primeira dica. Porque você vai saber quantas horas, vamos dizer, 150 horas trabalhadas. Ok. E no nosso pensamento, no nosso planejamento, sempre tem que passar a seguinte pergunta. O que eu posso fazer para ter a mesma remuneração ou um pouco maior trabalhando 130? Com certeza, vocês vão ter que ajustar o seu honorário. E não tem nada de errado com isso. Todas as vezes que eu ajustei o meu honorário, em nenhuma delas deixou de vir pacientes. E eu entendi hoje o porquê. Porque eu consigo despertar um interesse nas pessoas. Eu estou aprendendo isso, é um processo. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. E aí a dica que eu dou para vocês é, será que a sua primeira consulta, ela tem o mesmo valor do seu atendimento? Eu conversei com uma colega muito próxima chamada Amanda Ramos, e Amanda, ela é uma profissional espetacular, tecnicamente muito boa, na forma comunicativa, ela se conecta muito bem, ela, de certa forma, sabe convencer, ela está aprendendo os gatilhos que convencem, mas ela não sabia cobrar o valor. E aí eu dei umas dicas para elas, que é o seguinte, ajuste só o valor do seu avaliação, porque tem pessoas que vão só na primeira consulta. E se você resolve o problema na primeira consulta, beleza, ela vai ficar satisfeita, pagando 300, pagando 250, da mesma forma que ela pode ficar satisfeita também cobrando 150. As pessoas querem, pessoal, é só chegar aqui. Então, é importante que a gente planeje isso. E essas horas trabalhadas de 150 para 130, a gente tem que converter e estudar algo
que vai fazer depois esses 130 se tornarem 100, né? E esses 100 depois se converterem a outra pessoa ali trabalhando naquelas 150 horas que nós deixamos de trabalhar. Então, a sua clínica começa a girar. E aí você vai deixar de ser um executor e você vai se tornar um planejador ou uma planejadora. E vai continuar trabalhando, atendendo da mesma forma. Mas você vai ter uma liberdade, tanto financeira, quanto liberdade de escolha, sabe? Então, a Yasmine colocou aqui, ajustar quanto? Primeira coisa, Yasmine, a gente tende a comparar com os outros. Isso é natural. Eu sei, você vai me falar assim, André, mas você está em Brasília, eu estou em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte também. E eu sei que o meu mesmo serviço aqui seria o meu mesmo serviço com físico e com modelo de serviço e até com honorários que eu colocaria em Belo Horizonte. Eu não mudaria isso. Só que eu sei uma coisa, em Belo Horizonte eu teria que me dedicar muito mais a divulgar o meu serviço de uma forma mais ajustada para o meu público aí. Por exemplo, o meu público aqui é mais de servidores públicos. Brasília tem mais disso, servidores públicos. Eles têm uma remuneração maior, tá tudo bem. Então, assim, eu não preciso fazer muito esforço para ter uma consulta, por exemplo, de R$ 300. Não tem nada de errado com isso. Agora, em Belo Horizonte, quer dizer que eu não consiga fazer isso? Não é verdade, eu consigo sim. Só que você tem que direcionar uma divulgação que faça aquele seu público, por exemplo, idosos, enxergarem um valor tremendo no serviço que você faz. Enxergar um valor de uma escassez tamanha que só você faz do jeito que você faz e que eles possam valorizar aquele 1 hora e meia que eles têm com você. E você sabe como que você vai ajustar, Yasmine? Quando você começar a vender mais a solução. E a solução não é a técnica. A solução é todo o conhecimento que a gente tem. Tudo que a gente estuda, quando você começar a traduzir isso melhor para o seu paciente e mostrar que, com os seus casos de sucesso, que fazer isso vai levar ao que ele precisa, você vai ser vista muito mais do que uma fisioterapeuta, você vai ser vista como uma consultora em saúde. Olha só que coisa, consultora em saúde. Eu repito isso várias vezes. Então, consequentemente, você vai conseguir cobrar mais, tá? Então, o que eu dou uma dica para você, eu vejo que você trabalha com Pilates, continue trabalhando com Pilates, mas crie linhas de cuidado. A primeira linha de cuidado, você está vendendo a solução de um problema. É entender por que esse idoso não está conseguindo ir no supermercado, por que esse idoso não está conseguindo levantar da cama sozinho. E entender o que está acontecendo é capacidade intelectual. Ninguém tem a capacidade intelectual que você tem, mas agora você tem que saber traduzir isso e aplicar isso no seu modelo de negócios. E aí, se você vender uma solução, o seu parecer, você vai conseguir cobrar a mais. O erro comum de fisioterapeutas é ficar querendo aumentar o valor, mas não justificar nem o que e nem por que as pessoas têm que estar ali com você. Então, a primeira consulta ela pode ser uma consulta maior. E aí você vai decidir o quanto aumentar, tá? Eu hoje fico pensando, a minha consulta poderia ser R$ 600? Poderia. Só que eu teria que dedicar muito mais a convencer as pessoas de investir esse valor. Talvez falar, olha, você vai ter garantias maiores de ter um sucesso terapêutico, de chegar onde você quer chegar. As nossas consultas, eu vou entender o seu problema por completo. Você vai ter que 2 horas, reserve 2 horas do seu tempo aqui na consulta comigo. Né? E normalmente essa consulta dá direito a um retorno. Você está percebendo que eu estou vendendo aqui um serviço e tirando possíveis objeções. Ah, não, mas R$ 600? Ah, não, mas o outro faz menos. Olha, o que eu faço é entregar soluções. O que está trazendo você aqui é ter o seu problema resolvido.
E aí eu posso utilizar a aprovação social. Se a pessoa foi indicação de alguém que já se recuperou comigo, ela tem aprovação social e autoridade. Autoridade é aquela pessoa que resolve, que comprovou que resolve o problema de outra pessoa. Isso pode acontecer caso a pessoa tenha um boca a boca já acionado, ou caso você tenha isso registrado na internet. Eu utilizo isso. Entendeu? Eu começo a entrar aqui em ideias, eu gostaria que vocês fossem pescando o que é válido para vocês, tá bom? A dificuldade que a gente tem, Yasmine, também é a mesma que a minha colega Amanda tem, que é de criar um laço de afeição tão grande com os pacientes, que é isso que nos move, de gostar da pessoa, de querer o bem dela, mas, ao mesmo tempo, o excesso de afeição, ela atrapalha um pouco a autoridade. A autoridade indica que, além de resolver o problema da pessoa, você comunicar de um jeito que o seu serviço ele tem um valor e que você também é autoridade de escassez e que você entrega algo que é único. E isso tem um valor. Isso é R$ 600, isso é 500, isso é o que você quiser, na verdade, tá? Só que você tem que ser uma boa vendedora para isso. E o bom vendedor não nasce, não vem do berço. Não é um dom divino, é treinável. É totalmente treinável. Então, eu tenho certeza que o sucesso profissional, ele precisa passar por tudo isso, aprender ferramentas que captam, ferramentas que educam e ferramentas que encantam. Se vocês fizerem essa roda girar, vocês vão direcionar para o que vocês quiserem. E vocês aprenderam o quê? Divulgar em redes sociais, diminuir, Júlia, as faltas de comparecimento, diminuir os níveis de pouca adesão ao tratamento. Existem formas de melhorar isso. E, claro, comunicar com precisão e clareza a sua informação. Você vai ter mais sucesso na profissão se você souber comunicar para fisioterapeutas e, da mesma forma, comunicar para pacientes. Por que eu estou falando isso? É um erro muito comum. Olha só, todos vocês que estão assistindo aqui, talvez vocês já cometeram ou cometem esse erro, que é falar do mesmo jeito para todo mundo. A gente tem que ajustar o nosso idioma de fisioterapeutas e idioma para pacientes, o inglês e o francês. Se você quiser encantar os seus pacientes, captar os seus pacientes e educar, você não tem que falar da mesma forma que fala com fisioterapeutas. Agora, se você é um professor e quer ter um sucesso profissional como professor, ou como pesquisador, ou se você quer vender algum tipo de conhecimento intelectual, cursos para fisioterapeutas, sim, fale de forma técnica, mostre a sua autoridade para os fisioterapeutas, para os colegas. Da mesma forma que, se você quiser mostrar a sua autoridade para pacientes, a comunicação é diferente. E a dica é, cuidado com os termos técnicos, tá bom? Então, o sucesso profissional, ela precisa da mesma ferramenta, a comunicação. E a comunicação, ela se expande em vários ramos. E era isso que eu queria deixar aqui para vocês de reflexão, tá bom? Pessoal, agradeço. Alguém tem alguma pergunta, algo que eu possa ajudá-los? Aproveitando, hoje é um dia longo de trabalho. Aproveite alguma sacada que vocês aprenderam aqui para colocar em prática e durante a semana nós vamos nos comunicar no Escalada 17, que serão 17 dias de lives seguidas. Preparem o fôlego para me acompanhar nessa jornada. Hoje à noite eu vou falar com a Raquel Costa, que é uma colega querida aqui de Brasília, e nós vamos falar sobre a profissão além das técnicas. É interessante aprender com a história das pessoas, os desafios, né, o que ela espera para ter o sucesso profissional que ela almeja. E vocês vão se identificar, com certeza, com os desafios que precisam ser enfrentados e aqueles que já foram superados, tá bom? Inspiração, Júlia, muito obrigado. Na quarta-feira, temos mais uma live do Comunica Mais, que vai ser às 7 horas da manhã, que vai ser Sou recém-formado. O que os recém-formados precisam para chegar mais rápido
um atalho para recém-formados chegarem mais rápido ao sucesso profissional. Se eu hoje estivesse me formando na fisioterapia, eu gostaria desse conhecimento que eu estou transmitindo para vocês. Com certeza, iria encurtar o tempo para chegar aonde fisioterapeutas que hoje estão chegando mais próximo desse sucesso, eles vão aprender um certo passo a passo, algumas reflexões que vão ajudá-los. E lembrem, é muito mais do que técnicas de fisioterapia. Reservem tempo ou reservem a agenda de cursos do ano para cursos não fisioterapêuticos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Hoje à noite, 8h20, comunica mais com a Raquel e amanhã, também no final do dia, às 21 horas, vamos falar também sobre a escalada 17. Nós vamos falar sobre temas relacionados que levam a você, fisioterapeuta empreendedor, ao seu sucesso na profissão, tá bom? E quarta-feira, 7 horas da manhã, aqueles que querem dicas práticas para começar bem o dia, você vai encontrar aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima.